PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. Procultura, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Trivial, um espetáculo de B-Boys. Edital 29/2024, PNAB-RS. Estão alguns unifilas, pedestais metálicos unidos por cordões, delimitando um semicírculo. No topo dos pedestais, há pequenos cartazes de fila única, ilustrados com desenhos de B-Boys fazendo top rocks e stances. Quatro B-Boys estão parados na extremidade esquerda, ao fundo. Formam duas fileiras diagonais de frente para o canto, de costas para nós. Um quinto B-Boy cai break, entra pela lateral esquerda e caminha rente à plateia, visualizando a tudo e a todos. Junta-se aos demais, de costas para nós. T2, o sexto B-Boy, entra pela lateral direita, também observando as pessoas e o lugar. Vai até o grupo e assume seu lugar de costas para nós. Todos espiam por sobre o ombro numa alcateia, o conjunto, num reconhecimento dos arredores. Os B-Boys têm diferentes faixas etárias. 4 deles são brancos e 2 são negros. O movimento discreto vai ganhando amplitude. Com os pés ainda fixos no chão, eles viram o tronco para um lado e outro para ver mais longe.
Lentamente viram-se para a plateia, mantendo as fileiras diagonais. Cada um assume um stance, uma postura individual com ar sério e confiante. Desmancham as poses. Novamente agrupados, observam o entorno. Novo stance. B-Boy Def se desgarra e vai para o centro do palco. Equilibrando-se sobre as mãos, ele interrompe o movimento num baby freeze, permanecendo estático, com as coxas apoiadas nos cotovelos e as pernas entrecruzadas no ar. Levanta-se e vai para a direita. Dando um peixinho, T2 mergulha no ar em direção ao centro, amortece a queda com as mãos e rola. Segue até a direita fazendo footwork, movimentos complexos de pés e pernas. Desmancha a posição. B-Boy Cezinha toma a frente à esquerda em uma série de movimentos rápidos no chão. Todos caminham pelo lugar, ainda explorando o território. Andam em diferentes direções, com diferentes tensões e velocidades. Se entrecruzam, se estranhando, se encarando com hostilidade. Def para à frente com os braços ao longo do corpo, como se houvesse um paredão separando-o da plateia. T2 se aproxima e para ao lado dele. Cezinha espia por sobre os ombros dos dois e se posiciona à direita de Def, ampliando a barreira. Kai Break também se alinha. Julinho chega por trás e empurra para os lados os dois b-boys das extremidades, desfazendo a lógica do paredão. Os quatro permanecem firmes de frente para a plateia. Julinho e Fábio se juntam ao grupo, formando uma barreira única. Na extremidade direita, Cezinha dá um passo à frente e espia os outros. Agacha-se e faz o Zulu Spin, girando com o apoio das mãos e dos pés. Um a um, os outros b-boys repetem o movimento até todos formarem uma roda, girando em Zulu Spin cada vez mais rapidamente. Param. Em 4 apoios, aproximam-se do centro da roda, examinando os outros. Apoiam-se em uma das mãos e circulam o braço oposto. Afastam-se e, ainda em roda, levantam-se devagar, desenrolando a coluna. Juntos ondulam os braços em frente ao corpo e se espalham. Numa dinâmica acelerada, Cezinha faz uma ginga de capoeira, enquanto Julinho dá um salto mortal por cima de Fábio. Todos param, num desafio silencioso. Cezinha se coloca no centro, próximo à plateia, de braços cruzados com ar provocador. Os outros fazem uma fila atrás dele. Cezinha faz uma sequência de poses, posições expressivas cheias de estilo e personalidade. T2 cutuca Cezinha e aponta o fim da fila. Cezinha dá espaço contrariado e T2 faz uma sequência de poses. As poses traduzem atitude. Aponta para um adversário imaginário, põe a mão na cintura numa intenção desafiadora e estufa o peito. B-Boy Def dá uma encarada em T2 e aponta para o fim da fila. T2 se afasta, resignado, e Def, agora à frente da fila, exibe suas poses. B-Boy Fábio chama a atenção de Def com tapinhas no ombro e faz sinal para que ele se afaste. Def vai para o fim da fila e Fábio faz algumas poses. Fábio cruza os braços e Kai Break para ao lado dele, imitando a posição. Eles se encaram com rivalidade. Fábio se afasta resignado. Enquanto Kai Break mostra as poses, Fábio tenta furar a fila e é enxotado pelos outros que o mandam para o fim da fila.
B-Boy Julinho põe as mãos sobre os ombros de Kai Break e o empurra para longe, assumindo a frente da fila. De cara amarrada, faz sua sequência de poses. Cezinha empurra Julinho, que não se dá por vencido, e mostra os muques. Com um sorrisinho de desprezo, Cezinha arremeda a pose de Julinho e indica o fim da fila. Def salta à frente e puxa Julinho pela cintura, oferecendo protagonismo a Cezinha. Sempre em confronto, desafiando-se uns aos outros, os b-boys assumem a frente, exibindo movimentos de top rock, combinando ritmo, deslocamentos e atitude. São passos feitos em pé, com o corpo todo acompanhando o groove. Os pés se cruzam, mudam de direção, chutam, saltam. Cezinha assume novamente a frente em uma pose de braços cruzados. Recua um passo, fazendo a fila toda recuar. Abandona os outros e senta encolhido no chão, à esquerda, de costas para a plateia, voltado para o canto ao fundo. Um a um, os outros fazem o mesmo, voltando a formar as duas fileiras diagonais. Julinho se recusa a entrar na formação e retoma um top rock vigoroso no centro do palco. Olha em volta e se percebe sozinho. Recua alguns passos e se recolhe ao chão junto aos demais. Com a cabeça baixa, próxima aos joelhos flexionados, estão todos em recolhimento. Lentamente, em conjunto, flexionam o braço direito, elevando a mão espalmada. Ondulam o braço em frente ao rosto. Estendem as pernas e logo as recolhem, agora com os joelhos tocando o chão. Com pequenas rotações dos tornozelos, giram, se impulsionando com diminutos solavancos até ficarem de frente para a plateia, com expressões reflexivas. Em um freeze, apoiam um ombro no chão e elevam uma das pernas segurando-a pelo tornozelo. Desmancham e voltam a sentar, cada um à sua maneira, cabisbaixos e ensimesmados. T2 dispara para o centro, deslizando de joelhos no chão e começando um footwork intenso, as mãos apoiadas no chão. Os outros se aglomeram ao redor dele tentando detê-lo. T2 não se dá por vencido, usando os movimentos potentes dos pés rentes ao chão para atacar os oponentes. Levanta-se e desfere empurrões, afastando os demais. Posicionados em semicírculo,
Todos se confrontam com olhares e apontando uns para os outros. Com movimentos enfáticos do indicador, Cezinha desafia Def. T2 empurra Def para o confronto. Na defensiva, Def tenta recuar e T2 o empurra de novo e de novo. Os b-boys partem para cima de Julinho, fechando a roda em volta dele. Julinho se defende com footwork. Se desvencilha e empurra Kai Break para longe. O semicírculo se estrutura novamente e logo se desfaz, quando todos avançam para Kai Break, que se debate. Mais uma vez se arma o semicírculo. De suas posições, os b-boys se encaram. Julinho cruza o centro, avaliando todo mundo. Se aproxima da plateia com ar sossegado. Num rompante, recua de volta para o centro, apontando desafiador para cada um dos b-boys. Eles se juntam para deter Julinho, que se debate e tenta confrontar. Cezinha é derrubado no chão. Dá as costas para os outros, batendo no braço para indicar que estão copiando seus movimentos. T2 avança para cima dele. Def puxa T2 pelo braço, depois o empurra e o persegue. Confusão generalizada. Cezinha se levanta, fazendo que não com o indicador. O semicírculo se reestrutura. Def vai para o centro num slide, apoiando as mãos no chão e impulsionando os pés para cima por um instante. Um a um, os b-boys repetem o movimento e retornam para os seus lugares no semicírculo. Todos param no stance. De longe, T2 ameaça entrar na roda. Ameaça novamente. Faz um freeze apoiando um ombro no chão. Cezinha faz um freeze mais alto, elevando as pernas abertas e estendidas. T2 parte para cima dele e é detido pelos outros. Novo empurra. Todos se juntam, abraçados e embolados. Impulsionam Cezinha, que toma a frente, mostrando uma dança mais completa, com movimentos de top rock, footwork, freeze e spin moves. Aos 20 anos, Cezinha é o mais novo do grupo. É branco, magro, de cabelos castanhos, curtos e ondulados. Está de camiseta vermelha. Como todos os outros, usa calças jeans e tênis. Na sequência, um a um dos b-boys mostra sua dança, enquanto os demais dão espaço e fazem gestos de incentivo. T2 é negro, magro e alto, e tem cabelos pretos e curtos. Usa camiseta branca. Julinho dá saltos mortais de costas. Ele é negro, magro e tem cabelos pretos e compridos trançados. Usa camiseta cinza clara. Fábio é branco, magro, de barba curta e grisalha. Usa uma touca laranja e óculos de aros finos. Está de camiseta preta.
Kai-Break é branco e magro, de cabelos curtos, pretos como o bigode. Usa camiseta cinza clara. Todos se reúnem ao redor de Def, que permanece parado. Ele é negro, um pouco mais corpulento que os outros. Usa touca laranja. Def olha para as palmas das mãos, circula os ombros para frente, faz movimentos circulares com o pescoço, moleja um joelho. Julinho dá um empurrãozinho de leve no braço do companheiro e coloca Def em ação. Os outros retornam à posição na diagonal esquerda ao fundo. Def dança com movimentos macios e ondulados. Acelera, agora com movimentos molejados e desconjuntados. Retoma as ondulações em movimentos discretos. Voltado para os companheiros, Def flexiona os joelhos e se curva à frente, estendendo as mãos num gesto de convite ou oferenda. Os outros respondem com um stance. Def retoma os movimentos ondulados agora no chão. Os outros correspondem com um novo stance. No impulso, todos se espalham pelo palco em um footwork enérgico, com movimentos realizados no chão, criando padrões com os pés ao redor do corpo. Três b-boys se ajoelham na linha de frente, enquanto os outros três ao fundo dançam em pé com intensidade. Ajoelham-se, enquanto os três da frente se levantam e dançam vigorosamente. 5 b-boys ajoelhados no chão. Em pé, apenas Def, parado na linha de frente à direita. Com a mão na cintura, observa os companheiros. Vira-se para a plateia e lentamente estende um braço à frente num convite para um aperto de mãos. Os outros se levantam devagar, com exceção de Julinho, que permanece ajoelhado de cabeça baixa. De passagem, Cezinha toca no ombro dele e faz sinal para que ele acompanhe o grupo. Também de passagem, Fábio oferece a mão e ajuda Julinho a se levantar. Ainda com a mão estendida à frente, Def troca um olhar com os companheiros que se reúnem junto dele. Todos observam a plateia, questionadores. Afastam-se e se espalham por entre os espectadores. Def permanece só por um longo tempo, a mão estendida à frente, reiterando o convite. Def ainda aguarda com a mão estendida à frente. Def desiste. Os outros retornam com movimentos robóticos. Com os braços ao longo do corpo, dão passos largos, entremeados por momentos estanques. A cada passo, avançam em direção ao palco, mudando sempre de direção. No centro, Julinho dá início a um solo. Vaidoso, ele contempla as próprias unhas. Passa as mãos nos cabelos, desliza a palma de uma das mãos pelo peito. Atrás dele, reunidos no canto esquerdo ao fundo, os outros observam, comentam e riem.
Julinho desliza um pé pelo chão em um movimento suave e circular e os outros dois o imitam debochados. Julinho segura um pé atrás das costas e Fábio arremeda o movimento gozador. Julinho ondula o tronco e os braços, enquanto T2 e Kai Break parodiam o movimento. Julinho se vira para os outros feroz. Os outros se retraem e disfarçam. Julinho volta-se para a plateia e recomeça, gingando. Atrás dele, Cezinha, Kai Break e Fábio o copiam zombeteiros. Julinho faz 2 estrelas e outros movimentos inspirados na capoeira. Vai ao chão apoiando as mãos. Rodopia os punhos, levando os braços para o alto num gesto ritualístico. Atrás dele, os outros b-boys continuam o ridicularizando. Julinho corre, perseguindo os demais como um touro furioso. Os outros fogem. Fábio peita Julinho. Avança numa ondulação e logo começa a fazer movimentos mais abstratos, mais quebrados. Persegue Julinho, que acaba por se juntar aos outros no canto ao fundo. Fábio dança, enquanto os demais caçoam dele. Fábio avança sobre os outros que fogem. Continua no encalço deles, acuando-os. Retorna ao centro com movimentos acrobáticos. Volta a ameaçar os outros, colocando-os para correr. De novo no centro, faz uma parada de mãos. Rola pelo chão e parte para cima dos outros irritado. Sozinho mais uma vez, faz movimentos no chão. Atrás deles, os demais caçoam. Avança mais uma vez, dispersando o grupo. À esquerda do palco fica frente a frente com Cezinha. Eles se encaram de perto. De touca, Julinho se atravessa entre os dois e desliza até a extremidade direita do palco num slide de cabeça. Finaliza de bruços no chão e ergue-se em um headstand freeze, uma parada de cabeça. Com as pernas estendidas para cima, gira lentamente. Ele flexiona e cruza as pernas no ar. Cezinha vai conferir de perto. Observa, aponta, agacha-se. Com 2 dedos apontados para Julinho, indica que está de olho. Julinho se levanta, injuriado, e desafia Cezinha. Cezinha faz uma parada de ombro, com as pernas estendidas e abertas. A batalha continua. Julinho faz um one-hand freeze, uma parada em uma mão. Cezinha responde com um footwork, seguido de uma série de movimentos acrobáticos. Julinho desdenha e faz sua perna vibrar intensamente num leg shake. Os dois se encaminham para o fundo do palco discutindo. Def e T2 se lançam para o centro do palco, dando início a uma coreografia de dupla. Saltam abrindo as pernas no ar, rolam com as costas no chão, fazem um freeze em apoio de ombro e se levantam. Fazem uma parada de mãos, rolam pelo chão e se apoiam um no outro para levantar. T2 volta para junto dos outros no fundo do palco. Def, com as mãos na cintura, olha para um lado e outro. Julinho vai para o centro do palco, simulando atirar com uma arma de grosso calibre. Chuta o ar e acena, enviando qualquer coisa para longe. Coreografia com 2 duplas em movimentos sincronizados. À esquerda, T2 e Cezinha. À direita, Def e Julinho. Usam apoio e sustentação do parceiro
assim como movimentos de capoeira, como a rasteira invertida e a ginga. 2 deles fazem paradas de mão e os outros 2 seguram as pernas do parceiro. Simulam socos em câmera lenta. 2 deles se deitam estendidos no chão e os outros 2 saltam sobre os corpos dos companheiros. Deitados, Cezinha e Def rolam para a direita, enquanto T2 e Julinho se deslocam em círculos ao redor de um ponto central, alternando entre o apoio das mãos e dos pés. Os 2 giram um dos braços, se ajoelham e sentam de perfil para a plateia. Def assume a frente num footwork dinâmico. Cezinha vai ao centro rolando num peixinho. Executa um flare, mantendo o corpo suspenso com os braços estendidos e alternando o peso entre as mãos, enquanto as pernas, abertas em V, fazem círculos contínuos no ar. Cezinha bate palmas, pedindo com o olhar para que a plateia o acompanhe. A plateia aplaude. Sozinho no centro, Julinho manda um headspin, equilibrando-se sobre a cabeça e usando o impulso das pernas estendidas e abertas para girar continuamente. Sem parar de girar, Julinho flexiona as pernas. Estende-as novamente e aumenta o impulso. Flexiona as pernas, ganhando velocidade. A plateia vibra e aplaude. Finaliza de bruços no chão. T2 gira num windmill, alternando continuamente o apoio entre ombros e peito. Def exibe uma série de movimentos fragmentados, incluindo saltos, apoios e giros. Cezinha executa um windmill seguido de flare. Fábio faz uma sequência acelerada de movimentos. Tira o óculos e o deixa no chão. Os companheiros rapidamente o recolhem. Fábio retoma o round, com saltos elaborados e paradas de mão. Kai Break exibe um footwork vigoroso. Julinho dá um salto mortal e os 6 vêm à frente, parando num stance. Aos poucos voltam a se mover e vão se reunindo à esquerda. Julinho permanece parado, com o joelho esquerdo no chão, o cotovelo direito apoiado no joelho correspondente, a mão junto ao queixo. Cezinha chama a atenção dele tocando no ombro do companheiro. Mostra o pulso, o adiantado da hora. Julinho não dá atenção e Cezinha se junta ao restante do grupo. No fundo à esquerda, eles se posicionam na diagonal, de costas para a plateia. Julinho se coloca em 4 apoios. Tira os pés do chão, apoiando o joelho direito sobre o cotovelo correspondente, em um equilíbrio precário. Lança as pernas para o alto, mas não consegue se manter na parada de mãos. Dá novos impulsos, as pernas sem força para se manterem no ar. De costas para a plateia, ele se levanta e assume seu lugar em meio ao grupo. Puxa os outros para mais perto. Fábio toca nas costas dele em sinal de apoio. Todos começam a balançar levemente o corpo, enquanto olham um para o outro e verificam o ambiente ao redor. Viram-se para a plateia
e param num stance. Desmancham as poses. Novamente agrupados, olham uns para os outros. Novo stance. B-Boy Def se desgarra e vai para o centro do palco. Equilibrando-se sobre as mãos, ele interrompe o movimento num baby freeze. Levanta-se e vai para a direita. Com um peixinho, T2 mergulha no ar em direção ao centro, amortece a queda com as mãos e rola. Segue até a direita fazendo footwork. B-Boy Cezinha toma a frente à esquerda em uma série de movimentos rápidos no chão. Todos caminham pelo palco. Parecem cansados e, de certa forma, serenos. Sentam-se ao fundo do palco em semicírculo. T2 permanece em pé, caminhando e falando para a plateia. Parte da cultura hip hop, mas uma cultura é uma parada muito ampla, muito mesmo. Uma coisa que eu sei que a gente tem em comum é a forma como a gente entrou na cultura, entendeu bem. Teve um momento que a gente interagiu aqui com a plateia e tudo mais, e a gente faz umas perguntas. Eu me identifiquei muito assim, com a resposta que eu tive. E isso emociona a gente, porque no momento que a gente vê o hip hop, o break, o grafite, o DJ, o MC pela tela, a gente, nossa, que da hora isso, mas quando a gente encontra pessoas que podem nos instruir, nos ensinar, é outra coisa. É uma coisa que a gente não quer parar de fazer. É aquela ansiedade de quando que vai ser a próxima vez. Nossa, fui dormir pensando no passo e eu acordei com o resultado, sabe? Ou com uma dúvida maior. Só que eu fico triste com essa dúvida porque eu sei que eu vou praticar no próximo treino, vou conversar com quem pratica comigo. E eu acho que isso não tem preço. Esse momento quando a gente, nossa, vou colar no treino, vou colar na cidade, eu não quero que isso acabe não. E, nossa, isso é mágico. E eu me sinto feliz demais por estar aqui hoje, por praticar o break, por saber que tem muitas pessoas que, de alguma forma, elas puxam uma coragem de uma inspiração, né? Cada uma tem a sua inspiração, mas quando a gente vê crianças, o nicho ali que é os adolescentes e pessoas mais velhas conversando sobre o breaking, isso me dá uma inspiração a mais. E é isso, eu me sinto muito corajoso por todo mundo que me deu essa inspiração e eu não vou parar não. Me sinto muito grato por isso. É difícil falar às vezes. Eu nasci rodeado de pessoas, eu vivo rodeado de pessoas, eu ando com muita gente. E mesmo assim, eu me sinto sozinho. Talvez eu me sinto invisível muitas vezes, andando na rua, no meio de uma galera, quando pedem, principalmente quando pedem uma opinião. E às vezes eu penso, bom, vou apresentar um espetáculo, as pessoas estão indo para me ver. Isso cura um pouco, mas aí quando eu estico a mão e peço um aperto de mão, um conforto, eu volto a me sentir sozinho.
de 10 apresentações, 2, 3, alguém apertou minha mão hoje, alguém veio falar comigo. Mas queria saber, vocês também se sentem assim? Parece que por mais que tu faça, por mais que tu ouça, por mais que tu fique rodeado de pessoas, talvez por eu ter nascido onde eu nasci ou do jeito que eu nasci, eu não sei, ainda tenho que trabalhar isso. Esse fato de aconteceu hoje, que não acontece normalmente, às vezes eu acho muito engraçado, na verdade. Que a outra vez que eu me lembro de ter ocorrido isso, foi no aniversário dele. Parecia um presente assim, divino, tá ligado? Um bagulho muito massa. Eu gosto muito de recordar essa função das nossas vivências juntos. Hoje, um pouco depois de rolar esse fato, eu conversei com uma menina por aqui assim. Mil desculpas, eu esqueci o seu nome. É Mara. Por conta da gritaria eu não lembrei muito bem. Marta, é isso? Mara. Mara, tá bom. Eu conversei com a Mara aqui, galera. Não consegui trocar muita ideia com ela, bom, por conta da gritaria ali. Não tem como acontecer algo muito massa do teu lado, tu não fazer um fervo, né? É um bagulho muito incrível, na verdade. Eu conversei com ela que tem uma coisa que dificilmente acontece. Normalmente todo mundo está querendo fazer o que quer fazer e ninguém fica feliz contigo fazendo o que tu tem vontade de fazer. Eu perguntei isso pra ela. Mara, o que tu acha quando alguém vem e diz que tu não devia estar fazendo alguma coisa? Por exemplo, o cara gosta de cozinhar. O que vem gente e diz que o cara não deve cozinhar? Pô, é um bagulho que eu acho que me faz bem, tá ligado? Por que eu não posso fazer? Conversei com ela, ela me falou o quê? Que eu fico muito brava quando isso acontece. Fico muito brava. E isso ocorre comigo também. Tem uma galera que vai cortar meu cabelo. Mas eu acho um bagulho muito massa, tá bagunçado. Pô, é um bagulho que me faz eu. Eu me sinto alegre com isso. Me sinto feliz. Por mais que a gente passe e ria, eu fico feliz com isso. É um bagulho meu. Me faz mais eu, querendo ou não. E eu quero comentar, galera, deixe as pessoas serem mais as pessoas. Dança, não dança, pessoa, não pessoa, animal, não animal. Todo mundo é igual, cada um tem a sua cabeça, sua vontade de fazer qualquer coisa. Se tu quer ou não ficar na fila, se tu quer ou não dar o teu lugar, se tu quer ou não dançar. Cada um faz o que quiser, galera. Boa noite, todo mundo, gente. Olha, eu sou meio agitado, entendeu? Tenho a cabeça agitada. Consegui parar para conversar um pouquinho. Mas acho que na cultura o que eu mais fiz foi conhecer pessoas. E o que mais me fez mudar dentro foi conhecer pessoas. A gente fala na cultura hip hop, no breaking, que a gente tem família. Família, a gente cria a nossa família. Tem a de sangue, isso não tá, não consegue mudar. Mas a gente veio aqui também para criar laços com as outras pessoas. E às vezes os laços são tão fortes que tu sente que isso se tornou parte de ti e da tua família. Eu peguei esse gancho porque eu fiz uma pergunta para ela. Mas foi teu café da manhã, com a tua família? E ela, minha família é eu e meu marido. Né? E eu disse, a família não precisa ser gigante com milhões de pessoas, não precisa ser, né? Tem que ser aquilo que te faça crescer, que faça tu mudar, que faça tu pensar, né? E o hip hop, o breaking, faz todo dia isso. Todo dia pensar se pode ser melhor isso. Toda vez ele me faz parar de cara no espelho e olhar assim, será que é? Mas eu sempre penso assim, tipo, eu quero me tornar um pouco melhor. Meus erros, o break a gente dança, se quebra, se joga, erra. E tudo isso eu levo pra vida. Se eu errar e desistir, eu nunca vou acertar aquele movimento. Se eu não entrar e batalhar com outra pessoa, eu nunca vou conhecer ela. Então eu nunca posso deixar de me permitir fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer.
permitir de ouvir as outras pessoas. A gente gosta de falar. Ouvir é difícil. Então, quando a gente se permite, na cultura me ensinou a sentar, a expor a minha ideia e ouvir a minha ideia, eu melhorei como pessoa, melhorei como bailarino, melhorei no geral, sabe? E às vezes eu posso dizer que eu tenho uma grande família espalhada. Tem gente aqui que sabe que se quiser viajar para fora do país, se quiser viajar para outra cidade, é só mandar um WhatsApp agora, né? Ô meu, tô indo pra aí. Ah, pode vir ficar aqui em casa. Então a ligação pelas coisas, quando a gente se permite se ligar com as outras pessoas, a gente está dando um passinho a mais, talvez, de melhorar. Certo? Então, da cultura, do que eu perguntei para a senhora, tipo, é o conforto de poder sentar todo dia e tomar um café com aquela pessoa. Também é o conforto de tu saber que se eu parar do lado e apertar a mão de alguém vai ser de verdade. Então, mas porque tu se permitiu a tirar as amarras que dizem que tem que ser assim, assim, sabe? Então, deixa eu conhecer, para depois eu decidir. Certo? E foi um gatilho só, né? Obrigado. Então, depois do ocorrido da mão, eu tive pouco tempo, né? Vou perguntar para minha parceira aqui da plateia qual foi a coisa mais positiva, né, que ela teve quando começou a dançar. E ela falou sobre mobilidade. Ela ia falar outras coisas positivas, mas ela falou sobre mobilidade. E eu pensei sobre a nossa mobilidade no nosso corpo, mas eu pensei também sobre a nossa mobilidade de ir para outros lugares, né? E nisso, quando eu estava também pensando tudo sobre o que eu ia falar aqui, pensando sobre a fala do Leonel, sobre se sentir sozinho, né? Cada um vai ter seu fardo ali por fazer se sentir sozinho. E é muito louco, porque às vezes a gente está rodeado de pessoas, mas a gente está se sentindo sozinho, né? E o hip hop, ele é muito louco porque às vezes tu está se sentindo sozinho, mas ao mesmo tempo tu vai lá encontrar a galera e aí tu volta parece que com um gás assim pra semana inteira. Então, se a gente tivesse essa condição, a gente tá em vários lugares, ter essa mobilidade para estar em vários lugares, porque a mobilidade do nosso corpo é nítida do que o hip hop, né, o breaking proporciona pra gente. E no decorrer da gente aprender a dançar, a gente também aprende sobre essa mobilidade de ir para outros lugares, conhecer outras cidades. Por mais que a gente está no Rio Grande do Sul, eu sou de outra cidade, eu chego aqui, até o jeito de falar, por mais que a gente é gaúcho, é diferente. E muitas vezes a gente se sente até culpado por não ter essa mobilidade de ir para todo lugar, tá ligado? Porque às vezes tudo é sobre dinheiro, né? E às vezes tudo é sobre algumas coisas que a gente nem queria pensar se a gente queria mesmo se sentir sozinho. Então, fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre essa mobilidade. Se a gente pudesse, a gente estava em todos os lugares, né? Todos os dias com as pessoas que a gente gosta. E nesse percurso da gente estar aqui se doando, né? Para estar fazendo essa apresentação linda, certo? A gente também perde tempo com as pessoas que a gente gosta, a gente perde pessoas no caminho, justamente por colocar toda a energia nisso, tá ligado? Mas isso não é uma lamentação, tá ligado? Porque as coisas mudam a todo tempo e quando a gente está aqui, a gente tem essa catarse de sentimento e acaba fazendo tudo valer a pena. Família, né? Família. Porque a família a gente tem que ser 2, 3, 4. Agora se a família de um só, se só o cara. É engraçado, né? A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai vivendo e as coisas vão mudando. A gente lembra que quando a gente tem o pai, tem a mãe, tem a avó, tem o avô, a gente não se preocupa em ter que trazer as coisas para dentro de casa. A gente não se preocupa, né, em chegar e ter as coisas em casa. Porque a gente sabe que tem o pai, tem a mãe, tem o avô, tem a avó, tem a família, né? Dá aquele suporte. Mas quanto mais o tempo passa, a gente começa a entrar nesse lugar, né?
pai, da mãe, da avó. E eu, como já tenho 4 filhos, fico imaginando, né? Quanto eu ainda consigo estar no lugar dos meus filhos, né? Acompanhar eles, estar do lado deles. E muitas vezes, quando a gente está junto, a galera acha que eu sou irmão deles, né? Mas é uma realidade que a gente vai adquirindo, né, uma idade. Muitas coisas que o nosso corpo nos permite fazer vai ficando cada vez mais difícil. E a cada dia que a gente acorda, é uma nova conquista, né? Muitas vezes só o poder levantar da cama, né, vencer aquela dor na coluna, aquela dor no ombro, poder se levantar, até a janela, ver a janela, abrir a porta, ouvir uma música, a gente já fica feliz. Como a gente falou, né, o hip hop trouxe uma experiência de vida diferente, porque na minha comunidade ninguém acredita que o que eu faço é o que eu faço de fato, porque eu sustento a minha família através da cultura hip hop. E isso não é de agora, isso já tem em média de quase 25 anos. Minha mãe mora comigo já há 7 anos, né? Tem 65 anos, 66. Toda vez que a gente está lá no nosso espaço de dança, treinando, ela já chega dançando. Já entra, já vem fazendo top hop, footwork, e a galera, olha a tia tá bem louca, não sei o quê. E aí eu digo, cara, imagina se a gente conseguir chegar na idade dela e fazer aquilo que ela faz. Eu com 41 já estou tomando um sufoco para fazer o que eu consigo fazer. Imagina quando eu chegar nos 65. E eu fiquei surpreso, porque, né, eu conversei com a Neiva muito rápido, e deu aquela baderna ali, né, não gosto disso, mas baderna ali, não gosto. Eu conversei com a Neiva porque eu sei que a Neiva dança. E eu sei que a Neiva tem uma galera que dança com ela, né, Neiva? Tem ou não tem? Não, então eu quero que vocês venham pra cá dançar com a gente. Porque isso é hip hop, é compartilhar um momento bom, um momento divertido, né, trocar ideia, ver, conhecer as pessoas. Bora lá! Vem! Vamos lá! Vem, galera! Bora! Vem! Vem pra gente! Agora é o momento de vocês mostrar o que vocês sabem fazer. E aí, e a palma de volta? E a palma de volta? Vem com a gente, a palma de volta. Bora lá! Vem mais! Pode ser até de dupla, porque eu sei que quando eu treinava no meu início tinha que treinar dupla, né? Tinha que ter. Bora lá! Agora é com você! Bora lá! Bora mais!
gente que agradece a inspiração pra gente. Julinho mostra as mãos trêmulas. Os 6 b-boys caminham pelo palco. As falas são independentes, direcionadas para si mesmos e para a plateia. Def para à frente com os braços ao longo do corpo, como se houvesse um paredão separando-o da plateia. T2 se aproxima e para ao lado dele. Cezinha se posiciona à direita de Def, ampliando a barreira. K-Break se alinha também. Julinho chega por trás e empurra para os lados os 2 b-boys das extremidades, desfazendo a lógica do paredão. Separa também os 2 do centro. Julinho e Fábio se unem aos outros 4, formando uma barreira única. Na extremidade direita, Cezinha dá um passo à frente e espia os outros. Agacha-se e faz o Zulu Spin, girando com o apoio das mãos e dos pés. 1 a 1, os outros b-boys repetem o movimento. Bamboleia desnorteado, girando em Zulu Spin cada vez mais rapidamente. Param. Em 4 apoios, aproximam-se do centro da roda, examinando os outros. Apoiam-se em uma das mãos e circulam o braço oposto. Afastam-se e, ainda em roda, levantam-se devagar, desenrolando a coluna. Juntos, ondulam os braços em frente ao corpo e se espalham. Numa dinâmica acelerada, Cezinha faz uma ginga de capoeira enquanto Julinho dá um salto mortal por cima de Fábio. Todos param e se olham atônitos. Um a um, eles se posicionam na diagonal no fundo à esquerda. Sentam-se no chão, de costas para a plateia. Cezinha, T2, Def. Fábio. K-Break para no meio do caminho e encara Julinho, que está agachado. Segue caminho e se une ao grupo. Julinho dança com movimentos extenuados, arrastados, sem força. Levanta-se. E lentamente assume seu lugar no grupo. Os 6 permanecem sentados no chão, com as pernas encolhidas, de cabeça baixa, abraçados aos próprios joelhos. Lentamente, em conjunto, flexionam o braço direito, elevando a mão espalmada. Ondulam o braço em frente ao rosto. Estendem as pernas e logo as recolhem, agora com os joelhos tocando o chão. Com pequenas rotações dos tornozelos, giram-se impulsionando com diminutos solavancos até ficarem de frente para a plateia, com expressões reflexivas.
Em um freeze, apoiam um ombro no chão e elevam uma das pernas, segurando-a pelo tornozelo. Desmancham a pose e voltam a sentar, cada um à sua maneira, cabisbaixos e ensimesmados. T2 dispara para o centro, dando uma estrela. Os outros se aglomeram ao redor dele, tentando detê-lo, agora com gestos apaziguadores. T2 não se dá por vencido, usando os movimentos potentes dos pés rentes ao chão para atacar os oponentes. Levanta-se e desfere empurrões, afastando os demais. No fundo do palco, todos cercam T2, que continua se debatendo. T2 desiste e se ajoelha. Julinho põe a mão sobre a nuca do companheiro num gesto de amizade. Juntos, os 6 param num stance. Lentamente desmancham a pose, com um olhar fixo na plateia. Balançam-se suavemente. Viram-se muito devagar para a direita. Flexionam um pouco os joelhos e viram o tronco para a esquerda em um movimento suave e molejado. Novo stance. Cezinha, Def e T2 avançam até o centro e se ajoelham, voltados para a plateia. Deitam-se de lado, em posição fetal. Ao fundo, os outros 3 fazem um movimento circular com o braço direito, giram e se ajoelham. À frente, o primeiro grupo senta e estende o braço direito para cima. O segundo grupo puxa-os pela mão, arrastando-os. Julinho ajuda a Def a se levantar. Fábio auxilia a Cezinha e Kai-Break sustenta T2. Os corpos dos que foram arrastados estão alquebrados, fragilizados. Amparando uns aos outros, os 6 desmoronam ao fundo do palco. Ainda mais quando a viagem é longa. Ajoelhados de costas para nós, eles se movem com desespero. Envolvendo-se nos próprios braços, repuxam as costas da camiseta em movimentos angustiados e angustiantes. Um homem na BR, olhando pro nada. Uma mulher com um saco de capim na cabeça. E o sol estralando nas suas costas. E os políticos dentro das costas. Janela de ônibus? Janela de ônibus! É danado pra botar gente pra pensar! Igrejinhas minúsculas na beira da BR. É! Janela de ônibus é danado pra botar gente pra pensar! Ainda mais quando a viagem... T2 deixa o grupo. Em pé, ele cambaleia, procurando manter a estabilidade do corpo. Def dispara em fuga e os outros o detêm. Agarram-no, derrubam-no no chão, o arrastam, o pressionam. Na extremidade direita do palco, T2 dança com movimentos ondulados, leves, frágeis. Def está soterrado pelos corpos dos companheiros. T2 se esforça para continuar dançando, mas cambaleia, cada vez mais instável. Def se liberta. Aos urros se arrasta de bruços pelo chão. Os outros 4 o observam muito abalados. Def fica caído, quase paralisado, com a mão direita encobrindo o rosto. T2 segue em uma dança sincopada, com movimentos desestruturados. Puxa o tecido da camiseta como se quisesse arrancá-la do corpo, mas sem energia suficiente. Perambula pelo palco, num esforço para continuar dançando. T2 se ajoelha junto ao corpo caído de Def. Segura a mão do parceiro e faz força para reerguê-lo. Def se levanta com muita dificuldade e é T2 que o sustenta em pé. Abraça Def por sobre os ombros, enquanto aponta com o indicador toda a plateia reunida. Def encobre o rosto com as mãos aos prantos.
Os outros também se levantam, acompanhando a interação dos colegas. T2 abraça Def e Def repousa a cabeça no ombro do amigo. Os outros se aproximam e todos se aglomeram, agora reunidos em um abraço. Audiodescrição: 1000 palavras.